Boa tarde, galera. Mais uma live aí. Hoje a gente está com dois dispositivos, tanto o meu quanto da Wins Pro Brasil. E a gente vai estar simultaneamente explicando tudo sobre evolução da eletroestimulação com atletas. Então eu vou estar falando para essa câmera de cá, que é o Instagram da Wins Pro, e eu vou estar falando para mim aqui, que é o meu Instagram. Eu vou convidar aqui o Alex Evangelista, hoje um super bate-papo com o Alex Evangelista, cara top, imperdível. Deixa eu já chamar o Alex Evangelista aqui para a gente começar esse bate-papo. Tenho certeza que profissionais, não só da educação física, mas também fisioterapeutas, vão adorar essa live de hoje. O Alex já está aqui online, vou tentar colocar ele aqui agora. Vamos lá. Acho que agora vai. Fala, meu camarada. E aí, Lincoln, beleza? Beleza, e você? Tranquilo. Mais uma super live, né? Tenho certeza que os profissionais, não só da educação física, mas da fisioterapia, vão poder absorver muito conteúdo legal aí hoje com a gente. Eu só tenho uma dúvida, cara, porque o pessoal tá reclamando que não tá achando a live. Eles não me acham ao vivo, não entendo isso. Sério? No seu Instagram ou da Wins Pro? Não sei, eles não estão achando eles não estão achando a minha live. Agora o Oswaldo de Oliveira, que é treinador, quer entrar, não tá conseguindo. Mandou Ué, mensagem para mim aqui agora. A manda, Mauri, que foi jogador de futebol. envia para ele essa setinha aqui assim, ó, para a direita, envia para ele. É Eu tô tipo uma vendo. asa delta aí. Vou tentar achar, mas eu acho que não sei o que que houve. É. Quer dar um tempinho aí para eles entrarem? Talvez enviar um convite para eles? Vamos falando, vamos conversando, né? E aí a gente, até para quem não tá, não se desanimar de sair. É verdade. Hoje eu tô com dois telefones aqui, que é o da Wins Pro, É, esse aqui que eu tô falando com você, e o meu que tá aqui na lateral. eu não sei se quando eu chamo pelo meu ou pelo teu, acaba atraindo mais pessoas. Eu acho que, não sei, eu não entendo disso. Gera um algoritmo diferente, né? Uhum. Talvez seja muita live também, né? Muita gente fazendo vídeo ao vivo. É, Essa galera bom, tá entrando. é. Então, hoje o tema, evolução da eletroestimulação de corpo inteiro, Whole Body EMS. Então, é um treinamento, um bate-papo hoje voltado para a aplicação do treinamento de eletroestimulação para atletas, né? E aí eu vou falar algumas coisas que eu faço aqui com os atletas que aparecem aqui, da luta, alguns jogadores até amadores de futebol também. Preparei alguns slides aqui bem bacana para a gente poder dar uma dinâmica legal, para não ficar o pessoal olhando para mim essa cara feia aqui o tempo inteiro. Às vezes, quando eu vou jogar a câmera lá na TV, para poder dar uma dinâmica legal aí. Então vamos lá, né? Vamos Quer ver. começar? Vamos falar. Vamos desenrolar. Eu falo a palavra vamos, meu cachorrinho levanta a cabeça. Ele pensa que é pra sair. Não pode citar o nome dele, senão ele vai pular em cima de você. É isso, amigo. Mas então, vamos lá, vamos meter bronca então. Então vamos Temos. lá. Então, cara, joguei aqui um slide, se tratando de atleta. Primeiro a gente tem que ver o metabolismo energético que é utilizado desse atleta. A principal fonte, né, a principal ressíntese de ATP que esse atleta busca. Por exemplo, dentro do futebol existem diversos tipos de posições, né? Tem o atacante, tem o lateral direito e esquerda, tem o zagueiro, e dependendo da posição, ele precisa de um tempo maior
de estímulo, uma recuperação menor ou vice-versa. Então, para a gente poder prescrever treinamento, a gente precisa descobrir qual é o principal metabolismo energético desse atleta. Na luta, a mesma coisa. Existem lutas amadoras, lutas profissionais. Lutas amadoras demoram 3 minutos, lutas profissionais demoram 5 minutos. Depende muito também da estratégia que vai ser utilizada por aquele lutador. Se ele é um bom lutador, por exemplo, no MMA, no jiu-jitsu, a gente vai criar uma estratégia para treinar mais movimento, contração isométrica, a determinado momento que ele estiver cansado, ele conseguir colocar o atleta no chão, ele segurar o adversário e esperar até que ele consiga se recuperar. Ou, de repente, ele tomar um soco, caiu no chão, precisa se recuperar. Então, tem diversas formas da gente trabalhar com o atleta. Então, primeiro a gente tem que tentar descobrir qual é o metabolismo energético que esse atleta utiliza, qual é o principal metabolismo energético. Deixa eu ver se consigo jogar a câmera lá para a TV. Espera aí que deu uma coisa estranha aqui no meu telefone aqui. Pronto. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de metabolismo energético. Metabolismo aeróbio, metabolismo anaeróbio lático e anaeróbio alático, ou conhecido também como sistema ATP-CP. Quando a gente está via metabolismo aeróbio, a gente consegue persistir esse treino por mais tempo e ressintetizar esse ATP através da glicose com a presença do oxigênio, né? Todo mundo sabe disso, não é novidade. O sistema anaeróbio lático, conhecido também como anaeróbio glicolítico, a gente consegue ressintetizar ATP através do glicogênio muscular. E o sistema ATP-CP, são aquelas explosões, aqueles momentos por exemplo, no futebol, aquela arrancada que o cara vai para fazer o gol, ou o lutador que parte para dentro para tentar o nocaute. Então, são períodos mais curtos, né? Basicamente é isso. Resumindo, né? Se a gente fosse entrar nesse assunto aí, seria um assunto de 500 horas. Se explicar todo o ciclo de Krebs é um assunto bem complexo. Sim, muito longo. Entender também biomecânica, super importante entender a biomecânica, a principal biomecânica que aquele atleta necessita. Não adianta nada, por exemplo, a gente colocar um corredor para fazer um treino muito externo de membros superiores, sendo que o principal do cara é treinar membros inferiores, seja resistência, seja força, explosão, né? Então, a gente tem que entender não só o metabolismo energético desse cara, que ele pode ser esses 3 que eu falei, ou até misto, né? Em alguns momentos usar bastante o anaeróbio, em alguns momentos usar o aeróbio, pode ser metabolismo misto. E entender também a biomecânica principal daquele esporte. Então, para trabalhar com eletroestimulação, super importante entender fisiologia do exercício e também biomecânica. Certo? Certo, isso aí. Então, vamos lá. Posso seguir aqui? Mete bronca. Então, vamos lá. Isso aqui é o seguinte. Existem muitos estudos falando sobre produção de creatina quinase. Daqui a pouco a gente vai ter algumas perguntas aí. Então, antes que o pessoal comece a perguntar, eu já vou para esse assunto aqui. Existem muitos estudos que eles mostram a produção muito acentuada da creatina quinase, né? Mas, às vezes, esses estudos com muitos erros metodológicos, às vezes porque o equipamento não consegue fazer uma cronaxia ideal para cada grupamento muscular, uma cronaxia por grupamento individual. A gente sabe que no equipamento da Unisquad a gente consegue fazer essa cronaxia individual por grupamento muscular. Então, cada grupamento muscular, a gente tem uma figura esquemática aqui, citando quanto que a gente deve utilizar de largura de pulso. Né? Isso aqui é basicamente uma média, né, Alex? Sim. Pode ser que dê um erro para mais, um erro para menos, mas acredito eu que a média seja essa, e é o que eu sempre faço aqui no meu equipamento. Eu faço sempre essa cronaxia, e quando eu gravo essa cronaxia no meu iPad aqui, ela já fica gravada no meu próximo treino. Eu não preciso ficar fazendo essa cronaxia o tempo inteiro, então não perco tempo com isso. Mas é basicamente isso. Quer falar alguma coisa sobre isso, Alex? Não, então, aí na verdade você vai aglomerando uma série. É por isso que o livro que eu escrevi,
ele até estou fazendo diferente agora, né? Porque como eu separei didaticamente, as pessoas não conseguiram juntar as informações, entendeu, Lincoln? Então, por exemplo, Uhum. a gente percebe, a gente sabe que a gente tem que entender as vias energéticas. Isso aí é um ponto passivo, porque eu não posso prescrever treinamento sem saber qual é o objetivo do meu treinamento, né? Se é aeróbio, se ele é anaeróbio lático ou alático, ou se é misto, né? Acontece que, isso aí é uma coisa que a gente precisa saber. Associando a eletroestimulação, a gente percebe que existem frequências que vão estimular determinado tipo de fibras musculares, não as vias energéticas. Então, se eu quero trabalhar especificamente, se é um treinamento absolutamente glicolítico, anaeróbio, eu vou utilizar a frequência de... Travou? Travou aqui. Tá conseguindo me ouvir? Agora tô. Quem Beleza. travou? Foi você aí que travou? Eu fui tentar aumentar o volume, que estava muito baixo, e aí eu travei sem querer. Vamos lá. Bom, associando informações é o primeiro passo a dar, tá? Então a gente está primeiro falando de entendimento de fisiologia, eletrofisiologia, para você ajustar o protocolo que você quer administrar. Ponto. Aí nós temos o entendimento de que as vias energéticas está correlacionado a tempo e espaço. Então, se eu colocar o atleta para fazer um deslocamento de 50 metros, mesmo que eu tenha intervalos, eu estou fazendo um treinamento lático. Se eu fizer um treinamento com espaço menor, eu estou fazendo alático. Se eu aumentar o tempo de treinamento, eu estou fazendo um treinamento alático, lático, dependendo do intervalo que eu dou, e posso fazer um misto, dependendo do volume que eu der. Acontece que fica aí uma coisa importante para a gente administrar, que é cinema. A gente está entrando cada vez mais profundamente nos detalhes. Cinemática vetorial, que é biomecânica, que é o que você vai falar aí agora. Você falou de cronaxia. Cronaxia é o único aparelho do mundo capaz de controle de forma capacitiva. Tem uma diferença de equipamentos capacitivos e resistivos. Depois a gente pode entrar nesse detalhe, que é para poder diferenciar coisas boas de coisas ruins. E tem a questão da cronaxia, que ela tem um torque correlacionado ao seu tempo de duração de pulso. Então, se eu tenho uma duração de pulso de 0,4 a 0,7, eu tenho um torque de até 100 miliamperes. Eu só consigo alcançar o torque real em 100 miliamperes. Isso tudo é muito difícil. Não quero falar que senão vai ficar enfadonho. Vai ficar enfadonho aqui. Só para vocês entenderem que o equipamento que a gente compra, a gente precisa ter o perfeito entendimento dessa tecnologia. A cronaxia, ela está correlacionada à fadiga muscular, tá? Porque se você correlacionar cronaxia do olho, né, das pálpebras, do orbicular do olho, do orbicular da boca, da comissura da boca, se eu quiser fazer eletroestimulação para o rosto, que já tem trabalho para isso, para evitar o envelhecimento, eu tenho uma cronaxia completamente diferente. Por quê? Porque eu tenho uma unidade motora, Olinco, uma unidade motora, né, que é o neurônio motor conectado com o músculo, eu tenho uma unidade motora para 10 fibras musculares. Para o quadríceps, eu tenho uma unidade motora para 100 fibras musculares. Né? Então é legal você estar dando essa aula para as pessoas entenderem que nós não podemos usar o colete de eletroestimulação sem um conhecimento, assim como você não pode para uma sala de musculação dar um treino sem entendimento das vias energéticas. É o que você está querendo dizer. Então tudo está correlacionado. Fica um pouquinho mais difícil, e a gente não quer dificultar, pelo contrário, a gente só quer mostrar a importância do entendimento, que não é qualquer profissional que pode trabalhar com colete, é que há uma correlação o tempo inteiro de cronaxia com fadiga muscular, com cronaxia e torque de potência. Então, o torque, o Janda, 1979, hein, Lincoln? Em 1979, o Janda, aproveitando o estudo de Yakov-Kotsky, que foi inventou a corrente russa, que é a EMS,
ele desenvolveu um estudo de biovoltímetro e descobriu que o melhor torque para a musculatura, músculo estriado esquelético, é o 0,4 a 0,7. Para você construir um equipamento que tenha essa cronaxia, não é barato. Pior, você controlar essa cronaxia. E aí a gente vai correlacionar o tempo inteiro. Mas mete bronca, amigo. Tua aula tá ótima. Por favor, Lincoln. Exato. E aí, com essa falta de cronaxia, a gente acaba entrando num probleminha aqui. Eu peguei um estudo alemão aqui, bem legal esse estudo. Deixa eu virar meu telefone também aqui para a galera conseguir visualizar lá. Talvez você não consigam ler. Mas é o seguinte, esse estudo aqui, eles já feriram tudo. Quantidade de IGF-1, creatina quinase, potência muscular pós 3 meses de treinamento, hipertrofia. Só que aí um errinho básico de metodologia. Eles utilizaram, em indivíduos que nunca fizeram EMS, eles usaram 80 Hz a 350 unidades por segundo. Ou seja, a produção de creatina quinase nessa galera foi muito alta. Né? Talvez por esse erro metodológico de usar uma largura muito alta, com uma frequência de estímulo muito alta, com indivíduos que nunca fizeram eletroestimulação, indivíduos desadaptados, pessoas que não estavam adaptadas ao treinamento de eletroestimulação. É a mesma coisa de chegar lá, pegar um aluno iniciante na musculação, colocar 85 quilos de cada lado e mandar ele fazer o supino. Vai ter lesão muscular, vai aumentar a creatina quinase, certo? Eu só estou falando isso aí porque muita gente fica perguntando nas lives. Creatina quinase, creatina quinase. E é justamente isso, são erros metodológicos que causam essa grande produção. Agora, galera, se você quer gerar hipertrofia no indivíduo, você tem que gerar microlesão. Microlesão gera aumento de creatina quinase. A gente sabe que o normal da produção da creatina quinase num homem é em torno de 190, 200 mais ou menos. Se é um cara que treina diariamente, um cara que treina para hipertrofia, por exemplo, essa creatina quinase vai subir para 1.000, 2.000. Aí eu peguei um outro estudo aqui que ele usa a mesma metodologia. Equipamento bipolar, 85 Hz, 350 unidades por segundo também. E aí a creatina quinase aumentou bastante, né? Só que eles fizeram esse treino uma vez por semana e olha o que aconteceu no final desse teste. Interessante. Após 10 sessões, fazendo uma sessão por semana, esses indivíduos entraram numa adaptação. Então, a quantidade de creatina quinase comparada à primeira sessão caiu 50 vezes mais. Princípio da adaptação. Adaptação metabólica. Adaptação metabólica. A gente tem adaptação cardiovascular, a gente tem adaptação muscular e a gente também tem adaptação metabólica. Então, após 10 sessões, fazendo uma sessão por semana, caiu 50 vezes a quantidade de creatina quinase. Por quê? Esses indivíduos não eram mais destreinados. Eles se tornaram indivíduos treinados. Então, aquela questão, periodização. Como é que você vai começar com o indivíduo treinando 85 Hz com 350 unidades por segundo de largura em todos os grupamentos musculares? Vai ter microlesão, a creatina quinase vai subir substancialmente. Né? Correto? Perfeito. E tem um detalhe importante, tá? Eu uma vez falei, eu acho que você vai lembrar, lá atrás eu falei, e nas minhas palestras todas eu falo, que não é para soar soberba, é para a gente mostrar às pessoas o seguinte: às vezes o fisiologista ele prepara um estudo, e é bacana o estudo, é legal, todo amarradinho, todo certinho, mas quando ele vai amarrar material e métodos, ele vai falar sobre o aparelho, tem um grande erro metodológico. Por exemplo, no material e métodos, ele coloca bipolar. Os equipamentos não podem ser bipolar. Bipolar quando tem fase positiva e fase negativa, isso é engenharia. E aí, o equipamento de EMS é alternada, é uma corrente alternada, alterna entre positivo e negativo, mas com menos é zero. Então, quando você zera, você anula as correntes. Então, ela tem alternância entre polo positivo e negativo. Então, quando ela é bipolar, ela tem polo positivo e polo negativo. Correntes de média frequência nunca podem ser bipolar. Eu já vi muita pessoa boa, muita gente boa, tá, Lincoln, que trabalha com eletroestimulação, não, que trabalha com fisiologia, fazendo testes com eletroestimulação, utilizando, por exemplo, uma corrente galvânica, achando que a corrente galvânica ela é capaz de desenvolver contração muscular eficiente como a contração voluntária. Então,
tudo isso a gente tem que entender. Às vezes pega o artigo e fala assim, eletroestimulação. Mas pode ser eletroestimulação transcutâneos, que é TENS. Pode ser eletroestimulação de galvânica. Pode ser eletroestimulação de microcorrentes e não de EMS. Como a EMS virou um boom muito grande, e às vezes as pessoas não me entendem. Poxa, Alex, mas não era para você estar incentivando mais todo mundo? Não, eu estou preocupado que todos usem sem perfeito conhecimento. Você vê como você está estudando, como você vem estudando ao longo dos anos, né, Lincoln? E você vai percebendo que teu conhecimento vai dando cada vez mais potencial para o teu trabalho com a eletroestimulação. Os resultados vão ser cada vez melhores, porque o teu conhecimento está cada vez maior sobre isso. E é assim, você já está dando aula. Perfeito. Porém, entretanto, contudo, todavia, aviso a todos que é muito cuidado quando leem artigo científico. Estou preparando um novo livro sobre isso. Espero que agora, com essa nova modalidade em prática, eu tenho usado muito na prática com atletas de alto rendimento e vejo resultados absurdos. Resultados, assim, palpáveis. Resultados que você quantifica, entendeu? Mas a gente precisa saber que os treinamentos com eletroestimulação precisa respeitar o princípio da fisiologia. Esse que você citou talvez seja o mais importante. Princípio da adaptação. Quando eu tiro um atleta de um jogo de 90 minutos, Lincoln, eu tenho a creatina quinase dele nas alturas. É praticamente um paciente com problema renal. É quase um paciente com problema renal. Logo, depois de 2 horas, essa creatina quinase cai. 2 dias depois, ela está normal. 10 jogos depois, essa creatina quinase ela já está cada vez mais adaptada e usando menos dela no sistema. E aí, acidificando menos. Né? Aí, se a gente for falar de bioquímica aqui, a gente vai ficar 20 horas também falando. Então, quando as pessoas acusam o uso da eletroestimulação diário como ruim por causa da creatina quinase, se esquecem do problema do princípio da adaptação, Lincoln, né? Isso é muito importante. E é importante aí. Segue o barco, amigo. Tua aula tá fantástica. Obrigado, Lincoln. Vamos lá. Beleza. Eu acho que a galera tem bastante curiosidade em saber o que a gente faz, né, com esses alunos na prática. Como é que a gente ajusta, como é que a gente parametriza esses comandos, quanto a gente coloca de frequência, como é que a gente faz ativação muscular no início do treino, como que a gente faz no final do treino aquele momento de... Muitos falam de irrigação, descontracturante, alguns usam o termo drenagem linfática, que é um termo mais comercial, principalmente para mulheres. Você fala para a mulher, drenagem linfática, pô, você ganha aluna para sempre. Então, são diferentes termos. Eu acho que o pessoal tem curiosidade de saber o que a gente faz. Então, eu preparei aqui um slide, eu botei na televisão como se fosse o iPad gigantesco com software da Unis Pro. E eu botei o que eu faço com o ex-jogador Uzinho. O Zinho é um cara que está com 49 anos de idade, vem de uma lesão de quadril normal, do esporte. Todo atleta ele pode ter lesão. Dificilmente você vê um atleta de 20, 30 anos de carreira sem uma lesão. Como você falou muito bem acho que foi uma live que você fez há pouco tempo, ou um story que você colocou, que a gente pode minimizar, as lesões. Talvez a gente não consiga tirar 100% a lesão, porque às vezes não depende também só do atleta. Ele está, por exemplo, um jogador de futebol, no meio de vários jogadores, de repente veio um jogador por trás dele, deu um carrinho, lesionou, e a culpa não foi do seu trabalho. Teve um fator interferente aí. Isso. Então eu coloquei aqui o treino do Zinho, vou falar aos pouquinhos. É uma forma de como eu trabalho com ele. Tá? Não sou o dono da verdade, vou explicar para a galera como é que eu faço esse treino com ele, vou explicar o porquê dessas frequências, desse tempo de trabalho, tempo de recuperação. Aí depois queria até te pedir também, que eu também tenho curiosidade, uma curiosidade minha também, saber como é que você faz com o atleta Gabigol. Eu acho legal falar isso aí para a galera. Lógico que a gente não vai falar tudo, porque o pessoal tem que fazer o nosso curso, daqui a pouco vai estar pronto. Isso aqui é só pinceladas, né, Lincoln? É para as pessoas entenderem que tem um princípio, tem um meio e tem um fim, né? Uhum. E depois que você falar aí do Zinho, eu me lembro logo de um problema grave que, sinceramente, isso pode ser uma solução para o SUS. Olha só aí o que eu estou falando. Todo esporte, ele torna todo assunto notório. E aí o que acontece? Por exemplo, por que hoje teu carro tem ABS? Porque a Fórmula 1 colocou. Então o esporte ele traz novidades, porque o investimento é maior, para dentro da sociedade. E isso pode ser uma solução para o governo. Por exemplo, a maioria das pessoas hoje, a perspectiva de vida hoje é de 80 a 100 anos. Imagina que hoje eu e você possamos viver até 100 anos. Como?
artrose, dificuldade de locomoção. E aí, a eletroestimulação, presta atenção no que eu vou dizer, isso é literário. Johnson, 1976, Janda, 1979, Ruglan, 1988, Andrews, 2002, Weineck, 1994, McCarley, 1992, Guyton, 1987. Os novos artigos que contemporizam esses antigos dizem o seguinte, amigo. A partir dos 24 anos de idade, você perde fibras do tipo 2B. Para mim, esse é o próximo segredo. Esse é o próximo, é o próximo prêmio Nobel da saúde. Quem conseguir trabalhar a fibra do tipo 2B, quem souber estudar a fibra do tipo 2B, vai trazer muita novidade para a sociedade. Fratura de colo do fêmur, idoso que cai no banheiro, idosos que não conseguem se locomover porque precisam fazer uso de andador, precisam fazer uso de cadeira de rodas. Isso é muito dispendioso para o governo e para a família também. A única maneira, em todos esses autores que eu falei, de você recrutar fibras do tipo 2B sem prejudicar as articulações, independente do tamanho do princípio de Hahnemann, é utilizando a eletroestimulação. Essa é a única fórmula. Porque a partir dos 24 anos de idade, você começa a perder fibras do tipo 2B. E à medida em que você começa a não treinar, olha só, à medida que você começa a não treinar, ou seja, destreinar, você começa a perder fibra do tipo 2B. À medida em que você envelhece, você começa a ter sarcopenia. Ou seja, a sarcopenia é começar a diminuição, né, de sarcômeros, e aí você começa a perder fibras musculares, principalmente as fibras do tipo 2B. Então, eu desafio a quem esteja assistindo, é uma pena que hoje a nossa assistência está baixa, mas eu desafio a quem esteja nos assistindo que nos tragam outro tipo de treino, que não seja a eletroestimulação, que consiga ativar as fibras do tipo 2B sem precisar passar de 24 km por hora ou sobrecarga na musculação. Desafio. Não existe essa chance. Só a eletroestimulação. No caso do Zinho que você está citando, o Zinho, na verdade, está recrutando fibras que ele já não usa há 20 anos. E se ele continuar com o treinamento, que também tem o princípio da constância, né? Se ele constantemente utiliza o teu treino, não dou 2 anos para ele se sentir tão bem quanto ele se sentia com 30 anos de idade. É claro que pela idade dele não é que ele vai voltar a jogar, não é isso que a gente está falando, mas que ele tem essa saúde, né? A quantidade de testosterona está totalmente relacionada com a quantidade de massa muscular que você tem. Então, se você está ganhando massa muscular, a testosterona está subindo. Olha a série de vantagens que você consegue. Então, é importante nós fazermos o que você está fazendo, Lincoln, de correlacionar fisiologia à eletroestimulação. Não são duas coisas distintas. E eu queria até aproveitar esse momento, Lincoln, para falar para nossos personagens que nos assistem, que, na verdade, nós que trabalhamos com eletroestimulação não concorremos com eles na academia. Pelo contrário, se eles quiserem mandar alunos para você, você só vai potencializar o trabalho dele. Os resultados dele vão aparecer muito mais rápidos do que os deles somente com a musculação. E isso a gente tem na literatura e podemos mostrar. E detalhe importante, Lico, que eu sempre falo, eu acho que eu estou falando muito, o que eu sempre falo é o seguinte: nada é da nossa cabeça. E outra coisa, Johnson, McCardley, Guyton, o Guyton é um médico, cara. E ele fala da eletroestimulação há 20 anos, há 25 anos. Então, o que é importante citar para a gente aqui é o seguinte: a eletroestimulação não veio tomar o mercado. Pelo contrário, o Lincoln, por exemplo, no seu trabalho, o Tobias no seu trabalho, a Adriana lá no Rio Grande do Sul, o Natan em São Paulo, essas pessoas que estão trabalhando com o INSPRO, que nesse momento, me desculpem, não estou fazendo propaganda, não ganham absolutamente nada do Xavier. Xavier, não gosto de você. Mas o que eu quero dizer é que é o equipamento que me deixa seguro para dar garantias no meu resultado. É simples assim. Eu não tenho nada com isso. E eu tenho. E por que? Aí você fala, mas o que você ganha com isso? Eu ganho, cara, porque eu me sinto papai do início no Brasil. Porque ninguém acreditava, fui xingado, fui escrotizado, né? Fui capa do jornal Globo Mágico de Oz. Então hoje eu vejo as pessoas, os grandes incentivadores, os entusiastas como você, eu fico feliz, fico muito feliz, porque eu sei que as coisas agora vão dar certo. E nada é da nossa cabeça. Tudo está orientado segundo a metodologia de treinamento.
Então, eu estudo metodologia de treinamento, eu estudo fisiologia do exercício, agora estou estudando fisiologia cardiovascular e vou mais longe. Para eu ter respostas maiores sobre CK, eu estou estudando agora o efeito glomerular, sistema urinário, para entender o que acontece no rim, para a gente ter respostas mais eficazes. É só correlacionar. E estou fazendo várias, estou catalogando tudo para que a gente amanhã possa publicar artigos pesados. Vou usar agora a minha faculdade de medicina lá nos artigos para poder usar, para a gente poder publicar, Lincoln, porque não só o comércio, mas a gente ter garantias científicas do que a gente está fazendo, e isso é muito seguro. Desculpa, falei muito. Fica à vontade. Você é sempre uma honra estar te ouvindo. Então, e não só essa situação, né, que o Zinho se encontra e esse grande diferencial que é o método eletroestimulação, que é trabalhar essas fibras, né, difíceis de ser atingidas, fibras tipo 2B, por exemplo, existem diversos outros benefícios. Por exemplo, o Zinho, que é um cara que foi atleta a vida inteira e ficou alguns anos parado, então acarretou outros problemas, né? Glicose em excesso circulante, sobrepeso, gordura visceral. Isso tudo são problemas que a gente também consegue resolver com a eletroestimulação, trabalhando esse tipo de fibra, certo? Então, preparei aqui o treino dele, que eu acho que a galera é bem curiosa de saber. Assim como estou curioso para saber o treino do Gabigol, para eu poder usar com alguns atletas aqui. Então, aqui é o seguinte, eu preparei aqui, isso aqui é como se fosse um iPad gigante. Deixa eu virar aqui meu telefone também para os meus seguidores aqui conseguirem visualizar. Ali, eu estou usando com ele 5 minutinhos de ativação muscular. Então, 5 minutos, tempo de trabalho 3 segundos, tempo de descanso 3 segundos. Eu vou explicar daqui a pouco por que 3 segundos. Estou trabalhando aqui a 20 Hz. Então, aqui, teoricamente, estou trabalhando fibra de tipo 1 e 2A. 2B, provavelmente, muito difícil acontecer nesse momento, porque ele está parado, ele está deitado, fazendo uma ativação muscular como forma de aquecimento. Ele tem quadril ruim, então quero fazer um aquecimento para gerar uma irrigação naquela articulação, melhorar a viscosidade, para não ter tanto atrito na articulação dele. Aqui a cronaxia inteira, que eu faço com ele, tá? Aquilo que a gente falou lá no início. Uso essas intensidades, 30 mA em todos os equipamentos musculares. Tá? Aqui está trabalhando a 20 Hz, 3 segundos de trabalho, 3 de intervalo. Tá dando mais ou menos para ver daí? Então vamos lá. Por que eu uso 30 mA? Se a gente seguir esse gráfico aqui a gente tem limiar sensitivo e limiar motor com eletroestimulação. Então, aqui são diferentes tipos de grupos. Aqui tem a mulher jovem, a mulher idosa, o homem jovem e o homem idoso. Então, limiar significa a partir de. Então, a partir desse momento eu tenho sensação e a partir desse momento a gente tem movimento. Então, numa largura mais ou menos em torno de 50 unidades por segundo, na mulher jovem a 10 mA, a gente já tem sensação. Mas o que eu quero chegar é aqui, limiar motor. Normalmente, quem trabalha com eletroestimulação trabalha numa largura média em torno de 250 a 350 unidades por segundo. Essa é mais ou menos a média, que é mais ou menos aqui, ó, em torno de 250 seria mais ou menos aqui. Trabalhando a 10, uma intensidade de 10 mA, nessa largura de 200, 250, a gente já tem movimento no músculo. A gente já tem aquela fibrilação no músculo, que não é muito pesado, considerado nessa intensidade de 10 mA. Tá? Então, por isso que eu uso com ele 30 mA, ou seja, 3 vezes mais a partir do limiar, ou seja, a partir o inicial desse momento aqui. Então, a partir daqui eu já tenho contrações musculares. Beleza? Muito bom. Aqui a gente já partiu para o treino dele. Tá? Aqui hoje a gente tem um treino de 20 minutos para ele, tempo de contração de 6 segundos, tempo de trabalho, né? E um tempo de recuperação de 6 segundos. Isso é forma de que eu trabalho. Tem diversas formas. Poderia estar trabalhando aqui a 9 segundos, 10 segundos. Eu acredito que você trabalha mais ou menos nessa faixa com os jogadores. Mas a gente tem que levar em consideração, pelo menos eu penso assim,
que ele não é mais um jogador profissional. E às vezes o que acontece é que meus alunos, dentro de estúdios, também não, a maioria não são profissionais de nenhum esporte, quando eu coloco um tempo de trabalho maior, eles sentem muito desconforto. Então, o que eu faço? Eu reduzo o tempo de trabalho, mas também reduzo o tempo de descanso para poder equilibrar essa intensidade de treino. Tá? Então, aqui a gente já está dentro do treino. Isso aqui é como se fosse um iPad gigantesco. Isso aqui é o meu programa de treino cozinho. Aí, o porquê de eu usar essa frequência? Aqui eu estou usando uma frequência de 50 Hz com ele. A gente alterna. Normalmente eu trabalho de 50 a 60. Nunca passei de 60 Hz com ele, porque ainda não chegou o momento. Vai chegar um momento que ele vai estar tão adaptado ao treinamento que eu vou precisar aumentar essas intensidades também. Então, por que eu trabalhar numa frequência de 50 Hz? Bom, aqui a gente tem diferentes tipos de frequências. Aqui são ondas de contração, ou seja, aqui tem despolarização, polarização de células. A partir do momento que essa frequência, esse pulso por segundo, vai aumentando, aqui é o ponto que eu trabalho com ele, 50 pulsos por segundo, a gente já tem uma contração tão intensa que não dá tempo de polarizar e despolarizar a célula. Então a gente chama isso aqui de uma contração tetânica. Eu sei que tem algumas divergências em relação a isso, pode até falar um pouquinho mais sobre isso para acrescentar a gente aí, mas esse é o motivo pela qual eu trabalho a 50 Hz com o Zinho. Tá? E quando a gente leva um tempo muito grande nessa frequência, como eu falei, a gente acaba causando desconforto. Se tratando de atleta, beleza. Tá? Atleta, a gente não tem que pensar muito no desconforto, a gente tem que pensar no resultado. Se vai dar um melhor resultado com um tempo de trabalho maior, bota trabalho de tempo maior. Não tem jeito. Quer acrescentar alguma coisa aqui antes que eu troque aqui? Não, tranquilo. Pode seguir, amigo. Beleza. E aqui é o momento final do treino que eu faço com ele. Que é aquilo que eu falei. Todo mundo usa diversos tipos de nome. Drenagem linfática, descontracturante, modo recovery, que nada mais é do que aumentar, né, a irrigação naquele músculo trabalhado para levar mais aporte sanguíneo, rico em oxigênio, rico em nutrientes, para melhorar a recuperação desse músculo trabalhado. Então, eu uso um tempo de 5 minutos também. Aqui eu já gerei uma contração mais contínua, 60 segundos. Lincoln, se você me permite, estão pedindo aqui para falar um pouco mais da frequência. Uhum. Você pode falar ou quer que eu fale? Pode falar. Eu não vi a pergunta. Pode então, falar. me pediram aqui, Evangelista, tem como falar mais sobre a frequência? Então é o seguinte, aonde eu fui buscar entender a frequência? Eu tive que começar a estudar o osciloscópio. Peguei na engenharia, um engenheiro elétrico, sentei com ele, fiquei discutindo com ele meses a respeito do que é a frequência, do que é o voo, que na verdade não é voltagem, né? Tensão. Voltagem é uma tradução. O que era tensão, o que era lei de Ohm, o que era condutância, o que era resistência, enfim. E aí, para minha surpresa, após estudar eletroestimulação, lá em 1998, eu descobri que a fisiologia falava do circuito elétrico baseado em frequências. Então, se você pegar lá qualidades musculares, né? Características e classificações das fibras musculares. Fibra do tipo 1, oxidativa, vermelha, pequeno calibre. Então, você consegue identificar que quem tem fibra do tipo 1 é o maratonista, que é magrinho, né? Então, as suas fibras são pequenininhas, né? O calibre pequenininho, né? E quando você tem um atleta de 100 metros, o calibre é grandão. Pode ver que o cara é mais massaranduba, né? O cara é grandão, fortão, né? E aí significa o quê? Que a secção transversa do músculo é maior quem tem fibras do tipo 2B. Isso aí é uma questão genética também. Mas não quer dizer que o maratonista não tenha a fibra do tipo 2B. Ele tem, em menor quantidade, porém tem. Qual é o segredo hoje dos maratonistas? Treinarem as fibras do tipo 2B para manterem a sua corrida durante 49 quilômetros, passando de 21 quilômetros por hora. Esse é o grande pulo do gato hoje para ganhador de maratona. Por que os quenianos lá ganham essa corrida? Porque também tem maior quantidade de fibras do tipo 2B. Se mantém mais tempo em corridas acima de 21 km por hora. 20, 21 km por hora. Os ganhadores hoje chegam a 22,5 km por hora de média. Perfeito. E aí, o que isso tem a ver com isso? Aí os pesquisadores descobriram que as classificações das fibras musculares, como eu disse, secção transversa, glicolítica,
A tipo 1 é vermelha, a tipo 2 é branca. Por que que é branca? Porque ela é basicamente glicolítica, tem pouca vascularização, por isso que ela tende mais à fadiga, por isso que ela tende a machucar mais. Olha quantas coisas eu já estou sabendo fisiologicamente para eu trabalhar ela. E aí, os fisiologistas colocaram em seus quadros das classificações as frequências de ativações. Qual é a ativação da fibra do tipo 1? De 0 a 30 Hz. Ora, pois, se eu quero fazer um trabalho de resistência e coloco 35 Hz, 50 Hz, eu já errei na frequência. Porque a frequência está correlacionada a outro tipo de fibra. A fibra do tipo 2B é de 50 a 150 Hz. E aí você vai classificar cada frequência dessa, 50, 51, 55, 70, 80, 90, 100, para o tipo de treino e em que tipo de treino você está fazendo, em que data você está fazendo. É após um jogo? É após um descanso? Isso aí você tem que separar para normatizar. Então, as frequências elas estão correlacionadas ao tipo de fibra. Quando eu coloco 50 Hz, o que acontece com 50 Hz? Eu ativo o maior número de unidades motoras das fibras do tipo 2B. Por isso que é uma contração mais tetânica, mais volumosa, mais bonita, inclusive. Porque ela recruta mais unidades motoras de mais fibras musculares volumosas. E aí aquela contração tetânica bonita. Entendeu? E aí você vai correlacionar o que você correlacionou, qual é o torque para miliamperagem, né? Acima de 10 miliamperes começa uma contração mais bonita, a partir de 10 miliamperes, e também a frequência. Se eu colocar 5 Hz, você vai ver que as frequências e a intensidade mais alta que eu puder colocar, ela não vai ser tão volumosa, ela vai fascicular bastante, porque são fibras do tipo 1. Elas não têm essa capacidade de resistência de força. São coisas distintas, entendeu? Então, pessoal, aí, frequência em Hertz, intensidade em miliamperagem. Miliamperagem, torque de força. Frequência, ativação das fibras musculares distintas, do tipo 1, 2A e 2B. Não tem ainda nada escrito, é uma coisa que eu queria pesquisar em laboratório e fazer biópsia muscular, é que dizem, os grandes autores, que 45 Hz ativa as fibras do tipo 2A. Mas não tem nada provado cientificamente. Certo. Beleza, Linho? Só para Beleza. ajustar aí. Muito bem posicionado, obrigado. E esse aqui foi o momento final que eu coloco com ele. É aquele momento que a gente fala de drenagem, descontracturante, como eu falei agora. Então, coloquei já um tempo mais contínuo, de 60 segundos, um mini intervalo de 1 segundo, para poder girar e continuar esse trabalho contínuo com ele. Aí aqui já estou usando uma frequência bem baixa, 5 Hz, para ativar fibras mais periféricas, fibras do tipo 1, melhorar aquela circulação sanguínea e causar aquele conforto final de treino, melhorar o aporte sanguíneo rico em oxigênio e nutrientes. Tá? Eu faço esse trabalho de 5 minutos finais com ele. Acho que isso é uma grande curiosidade. Às vezes as pessoas acham que trabalhar com atleta é um bicho de 7 cabeças. Necessita de estudo? Necessita. Base fisiológica, base biomecânica, entender a individualidade biológica daquele atleta para poder saber. Mas é basicamente esse o treino que eu faço com ele. Tá? Isso aqui é um recovery que eu faço com esse atletazinho. Já os atletas que buscam força, potência, os atletas de MMA, os atletas de kickboxing, Muay Thai que passam por aqui, o que eles necessitam mais? Né? Eles necessitam mais de força explosiva, potência, né? Dar um soco forte, dar um chute forte, aquele momento de sair debaixo do atleta e passar para uma posição mais favorável. Isso necessita o trabalho das fibras do tipo 2A, 2B. Né? Então, necessita que a gente trabalhe numa frequência mais alta, como você falou, a partir de 50 Hz. E o pulo do gato com esses atletas de luta, por exemplo, esses atletas eles não podem aumentar o peso, porque senão eles pulam de categoria, vão para categoria acima. Aí complica a vida deles, porque eles vão pegar um atleta mais forte. Por isso que o atleta ele perde água, ele tem que emagrecer, porque ele quer lutar na categoria inferior, para ele chegar na categoria inferior mais forte. Né? Então, o que eu faço com os atletas de luta, ou qualquer tipo de atleta que precisa ganhar força e potência, é adaptação neural. Né? Se a gente coloca uma intensidade ao ponto dele gerar um movimento rápido, a gente consegue recrutar alguns neurônios proprioceptivos. Aqui a gente tem um fuso muscular, por exemplo. O fuso muscular ele é ativado quando tem um estiramento dele muito rápido. Se ele teve um estiramento muito rápido, vai enviar informação para mandar uma resposta para que esse músculo se contraia e não haja lesão naquele músculo. Né? Isso é propriocepção.
E órgão tendinoso de Golgi. O órgão tendinoso de Golgi, ele fica inserido no tendão. Ele já age, é o contrário do fuso muscular. Ele age na contração muscular. Se existir uma contração muscular tão vigorosa, ele vai enviar o comando para o sistema nervoso central para mandar a resposta para fazer com que ele se relaxe, para não lesionar. Aí, no que tu tá falando, perfeito, legal tu ter trazido isso. Legal, Lincoln, a gente nem combinou, mas, porra, fera. Aí eu queria colocar um negócio muito importante. Quando a gente vai estudar reflexo medular, né? Quando a gente estuda todas as ações dos neurônios, tem um reflexo, ou ele é medular ou ele é cortical. Esse é um reflexo medular. Não quer dizer que a medula não informe o córtex. O córtex é o tempo inteiro informado. O tempo inteiro informado. Só que isso aí só ocorre na medula. Tá vendo aí o desenho da medula, o H medular? Ele só ocorre. Só que acontece o seguinte, quando você não tem um equipamento bom, esse é o segredo, esse é o maior pulo do gato. Foi bom você ter trazido isso. Quando você tem uma contração voluntária, o que acontece? Quando eu faço uma contração concêntrica muito forte durante muito tempo, o que acontece? O fuso muscular e o OTG trabalham em conjunto. Eles trabalham em conjunto. Porque se eu fizer isso aqui muito tempo, o que o tendão faz? Olha só. Libera porque você vai contrair demais e vai ter lesão muscular. E o inverso acontece com as fibras extrafusais, intrafusais. Tem a extrafusal, que é o fuso intrafusal, que é o fuso muscular, e as extrafusais, que são as fibras musculares propriamente ditas. Então, quando eu faço uma excêntrica muito rápido, por que acontece lesão muscular em jogador de futebol? Na aceleração. Quando ele faz a contração excêntrica, é um coupling time entre excêntrica e concêntrica. Quando você faz a excêntrica, é tão forte que o fuso não consegue chegar na medula, no tálamo e no córtex a tempo de avisar para, porque vai romper. Quando você coloca isso é de forma fisiológica. Agora, quando você coloca a eletroestimulação, se todas as conexões, todos os parâmetros moduláveis não estiverem em acordo, tempo de contração, tempo de repouso, rampa de subida, rampa de descida, se isso não estiver em comum acordo, você está incorrendo num erro gravíssimo, que as pessoas falam, nossa, meu corpo está todo dolorido hoje. Provavelmente não é do trabalho muscular, provavelmente é do grande dano que você causou durante a contração excêntrica, que quando você estimula com a eletroestimulação, você tem informação cortical o tempo inteiro. Então, há necessidade do aparelho ser todo ajustadinho para que não ocorram lesões graves. E eu conheço atletas que usaram equipamentos de outras marcas, não sei quais, não quero dizer, não é o meu trabalho, mas que começou a ter lesões e parou. Não parei de usar eletroestimulação, eu passei a ter lesões na Europa. Então, é uma coisa que a gente precisa estar atento. Uma coisa boa pode se transformar numa coisa ruim. Não é porque está escrito no artigo científico que a eletroestimulação é 70% mais eficaz do que a contração voluntária, que todos são eficientes a esse ponto. Entendeu, Lincoln? Beleza, você tratou a vida. Show de bola, irmão. Esse eu acho que foi o meu último slide aqui. Eu queria falar sobre isso, sobre a importância da adaptação neural, do ATG. O Leandrinho Barbosa, que usou muito, está aqui enchendo o saco. Nosso amigo Leandrinho. Esse Leandro Barbosa é uma figura. Mas vamos lá, meu irmão. Ótima aula, tá, Lincoln? Beleza, esse é o caminho, irmão. Fisiologia e eletrofisiologia. Se separou, esquece que o casamento não vai dar certo. Isso foi o basicão, uma pincelada. Tem algumas estratégias que eu uso aqui com atletas, nesse sentido, para ganhar mais adaptação neural, e com aluno convencional, que às vezes o profissional que está atuando lá no estúdio, ele não é um profissional de luta, mas ele quer puxar um soquinho para o aluno, porque o aluno gosta de socar, gosta de chutar, e o profissional coloca lá a manopla para aquele aluno. E aí eu tenho alguns segredos que eu ajusto em alguns grupamentos musculares para dificultar o aluno para a chegada nesse acessório que o profissional está segurando. Ou seja, o profissional que está segurando, ele vai sentir menos impacto. Então, vai ajudar o trabalho desse profissional. Então, são alguns segredos que eu passo em alguns cursos aí. Eu criei um protocolo Neuroperformance Esporte de Combate. Tomara que daqui a um tempo... Você foi lutador. Então, o gesto biomecânico, o gesto motor que você sabe, dificilmente eu saberia. É outra vantagem. Isso é importante, claro. Exatamente.
Beleza? Fala um pouquinho do treino aí do Gabigol, que a galera quer saber. Então, cara, nesse momento tem um Leandrinho aqui que está conversando comigo. O Leandrinho também já utilizou. O Leandrinho voltou em seis Também, meses, Leandro. voltou em 6 meses uma lesão de ligamento cruzado anterior, Uhum. quando o protocolo nos Estados Unidos é de 1 ano, né? Desde o início do trabalho, eu internei com ele no dia da cirurgia, fiquei na enfermaria com ele. Aliás, ele quase quebrou meu braço de tanta dor que ele sentia, mas nós metemos bronca para ganhar arco de movimento e conseguimos voltar em 6 meses. Aí as pessoas, mas aí o tempo biológico. Não, o tempo biológico são 6 meses. O medo da NBA é porque você não consegue ganhar massa muscular em 6 meses. Mas nós temos um segredo, que é a eletroestimulação. A eletroestimulação me dá essa vantagem de ativar as fibras musculares em muito mais acelerado do que qualquer outro método. O Bajuva, em 2012, já publicou isso, dizendo que é a maneira mais rápida de se ganhar massa muscular. E no caso do Gabriel, eu me dou o direito de não falar os protocolos, tá, Olinco? Porque é igual a Coca-Cola. Quem quiser Beleza, vai ter que fazer beleza. o curso com a gente. Tá certo. Mas eu uso protocolos para ele diferentes. Por exemplo, eu uso protocolo de ativação muscular, que é uma coisa que as pessoas não sabem o que é. Eu ouço toda hora, o time tal tá pro campo fazendo ativação muscular. Eu falei, não pode. Só se tá fazendo ativação muscular do tipo 1. Porque do tipo 2, você tem que Não tem passar de como. 24 km por hora. Exato. Dificilmente no aquecimento você consegue isso. Então, a gente faz ativações musculares com as frequências adequadas. A pré-jogo é uma coisa, para pós-jogo é outra. A gente faz uma vez na semana só, porque eu tenho que respeitar a carga de trabalho do Flamengo. Então, eu recebo a carga deles, eu tenho inteira comunicação com a comissão técnica, com o Dr. Tanuri. Quero dizer para vocês que, para mim, hoje é uma das referências em departamento médico. Eu recebo as informações e faço o protocolo uma vez na semana. Quando é jogo que eu sinto que ele não, por exemplo, o jogo foi ontem, cansativo a beça, uma disputa de uma final de Libertadores e vai ter que ir para um próximo jogo Campeonato Brasileiro. Ele só tem 2 dias de descanso, ele não vai poder treinar. Isso é um grande dano para o atleta. Em que eu faço? Um dia após o jogo, eu já faço eletroestimulação para fazer o quê? A reparação da perda das fibras que ele teve, né? Pelo princípio da ativação. Então, eu utilizo assim, todo metódico, é um trabalho metódico. Inclusive, Lincoln, é o que eu quero falar para você. É chato? É. Mas quando você começa a perceber que os resultados são palpáveis, aí você prefere ser chato. Eu prefiro ser metódico, ser detalhista. Quando eu ouço alguém falar alguma coisa que não bate, aí meu ouvido dói. E aí eu combato. Mas o cara está fazendo eletroestimulação, não é eletroestimulação, não é boa, mas está fazendo errado. E não é uma questão de você denegrir ou você achar que é pior, que é melhor, não. É que a eletroestimulação requer muitos estudos. Como você está vendo aí, você deve estar abrindo um livro e cada dia que tu abre, nossa, mas tem mais coisa para aprender. É o E mundo. é muito importante isso. Então, eu sou metódico no trabalho com o Gabriel. Eu só não falo protocolo, inclusive é contratual, a gente não pode contar esse segredo para ninguém. Mas numa aula, a gente pode explicar o que fazer, quando fazer, né? Eu digo o seguinte, a pergunta não é o que fazer. Eu sempre coloco isso na minha cabeça. O que fazer, eu olho no YouTube e repito. Eu pergunto sempre para mim o seguinte: como fazer, por que fazer e quando fazer. O que fazer, eu olho no YouTube e copio. E aí é um risco muito grande. Beleza, meu amigo? Show de bola, Infelizmente, eu irmão. tenho que ir saindo, Lincão. Beleza, eu Inclusive, também. estou indo agora me encontrar com ele no trabalho. E podem se preparar, porque o Gabriel vai vir ventando mais forte do que estava. Tomara, tomara. Os Valeu, irmão. vascaínos me perdoem, não tem, eu sou vascaíno, todo mundo sabe, tá, Lincoln? Mas eu não tô no Flamengo, eu tô só tratando um atleta diferente. Certo. Tem um Então, beleza, Alex aí irmão. também, ó, o Ale07 é da NFL dos Estados Unidos, nos acompanhando aí, Lincoln. Um abraço Ai, para que ele. legal. Valeu, irmão. Valeu pela moral, hein? Show de bola, irmão. Obrigado mais uma vez. Olha o Gabigol falando aí, ó. Gabriel, vou fazer na sua cara que essa cãibra do lado direito tem que sair antes de você se apresentar no Flamengo. Vamos sair, Lincoln, para ele não falar. Vamos sair que ele vai. Vai falar besteira aí. Vai. Valeu, A Mauri irmão. também, ex-jogador. A Mauri tá aí com a gente. A Mauri foi ex-jogador. Tratei do joelho dele em 2004. Tá até hoje ruim. Mas vai ver o que ele faz depois do seu treino. Vai saber.
Beleza, Lincão. Um abraço para você. Se alguém tem alguma dúvida, a gente pode responder. Mas eu preciso me encontrar com o Gabriel agora. É isso aí. Qualquer dúvida, manda um direct aí para o Pro. Pode ser para o meu Instagram também, aí, Lincoln Cavalcante, ou então para o Alex Evangelista, Fera Braba. Aí, tá falando aí. O que ele tá falando aí? Você é um palhaço. A Marcela. Ele adora, ele gosta. Valeu, Eloy, meu colega de faculdade de medicina, também tem que fazer um negócio, uma eletroestimulação na cara. Tá cheio de cãibra na cara aí também. Tá cheio de cãibra. É. Beleza, meu amigo. O pessoal agora só quer rir. Vamos lá, então? Grande abraço. Obrigado. Parabéns, Lincoln. O caminho teu, ó, seta ligada para cima. Parabéns, irmão. Valeu, tô seguindo seus passos. Nada, imagina. Você é um cara criativo, inteligente. Desde o primeiro dia que eu conheci, sabia que você ia dar caldo. Perfeito, irmão. Tamo junto. Abraço. Boa noite. Abraço. Abraço.